E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? O cenário aí atrás, nós estamos mudando. Repare que a minha câmera aqui não está de frente, ela está do lado de cá, né? A gente está mudando um pouquinho o cenário. Outras câmeras, então, dia de ontem, que era para eu ter feito um bate-papo aqui, terminou não acontecendo por causa dessas mudanças, tá certo? Então, nós estamos fazendo estamos preparando o cenário para 2025, né? A gente está em negociação para fazer a transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C. E aí nós estamos adequando o nosso espaço aqui a tudo isso, tá bom? Então, fica tranquilo aí. Na minha frente aqui tem uma telona desse tamanho, essa frescura aí. E outra vai estar do lado de cá, é uma câmera cá. Lá no fundo vai ter uma TV. Então, um bocado de frescura tá vindo aí, tá bom? E são mudanças, né? E a gente espera que o nosso Bahia também faça essas mudanças para melhor. Eu acredito que já em 2023 essas mudanças já aconteceram. Bem tímida no início, em 2023, né, arrastamos as pernas até a 16ª colocação e escapamos com 44 pontos. O mesmo que aconteceu com o Bragantino esse ano, escapou com 44 pontos. Certo? Mas, torcendo para o Campeonato Brasileiro, em especial a nossa região, Norte e Nordeste, eu torço para que os times do Norte e Nordeste, nossos times, possam fazer o 2025 diferente. E já, desculpe, e já mostramos que vai ser diferente. Com 5 times na competição. Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. Ter 5 times na competição, isso não significa que vamos manter os 5 e se esses 5 vai brigar sempre no topo da tabela. Mas uma coisa precisa ser dita. Uma coisa precisa ser dita. Queira ou que não queira, é histórico tudo isso. Eu que sou um ferrenho aqui e o pau quebrou em cima de mim quando eu faço defesa do time Norte-Nordeste. Só que no pacote do Norte-Nordeste está o Vitória, né? E o que é que eu digo para minha galera? A briga de Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza, Esporte Náutico e Santa Cruz, são brigas regionais ali. Regionais não, dentro do seu estado. E eu tenho dito isso aí há anos e anos e anos e anos, que isso não traz resultado nenhum a nível de brasileiro. Porque a gente termina se acostumando, ou Vitória ou Bahia ganhando do outro, ou Esporte ou Fortaleza, ou Esporte, ou Ceará e Fortaleza, Esporte Náutico, ganhando um título. E por conta dessa euforia do título, os times terminam mantendo aqueles jogadores que são jogadores regionais, mas que quando entram na competição nacional, o buraco é mais embaixo. E isso é o que eu penso a nível de campeonato regional, né? Então aqui está tudo meio bagunçado. Mas eu tinha que falar que eu não falei ontem. Aí o que é que acontece com isso? Nós estamos agora com 5 times que vai disputar a Série A. Espero que a gente, quando eu falo a gente, me falo no Norte e Nordeste, que nós tenhamos a consciência de que campeonato brasileiro é outra história. Certo? Outra história. O ano passado, o Fortaleza foi o 10º, o Bahia foi o 16º. Eu vou ver se eu consigo trazer para aqui, que aqui tá difícil até de eu pegar aqui um negócio aqui, ver se eu trago para aqui uma informação desse sentido. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, os times. O Palmeiras foi campeão ano passado e o Grêmio foi o vice-campeão. O Botafogo disparou na frente e terminou caindo para o 4º, foi 5º lugar. Certo? O Atlético Paranaense, deixa eu ver se eu tenho aqui, que desse ano agora caiu, mas o Atlético Paranaense escapou, né? Já dizia o ano passado que o Atlético Paranaense tinha escapado daquela situação da qual desse ano não escapou.
E o Atlético Paranaense sempre foi uma equipe, né, que sempre brigou ali no topo da tabela. Sempre teve entre os melhores na tabela. Mas esse ano foi infeliz. O ano passado já veio arrastando as pernas. E esse ano terminou sendo rebaixado. Certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o que eu quero. Após 8 meses de campeonato brasileiro, chega ao fim. Esse ano o Palmeiras conquistou o 12º título. Essa é a história do ano passado. Para eu poder chegar ao que eu quero. Né? Do lado, né, foi campeão, tal. Do outro lado, Santos e Goiás, Coritiba e América foram rebaixados para a Série B. Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo terminaram a Série A entre os 4 melhores, assim como o campeão garantiram vaga para o grupo de Libertadores. Eu fiz esse preparo aqui para chegar ao que eu quero. Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro vão disputar a Copa Sul-Americana 2024. Vasco e Bahia, 15º e 16º, garantiram permanência na primeira divisão na última rodada do Brasileiro. Ao lado de Santos, Goiás, Coritiba e América foram 20º e rebaixados para a Série B. E aí, a euforia, evidentemente, toma conta da gente. O Bahia é um time em processo de transformação. Eu me chateio aqui porque eu sou torcedor. Mas às vezes eu me chateio muito mais quando eu estou fora daqui. Porque aqui eu tenho que ter equilíbrio de falar uma coisa hoje e não contradizer no dia de amanhã. No início da temporada, depois do Bahia ter escapado da degola do ano passado, no início da temporada, a gente sabia assim que o Bahia poderia fazer um time melhor, como fez um time melhor. Mas aí vem uma sempre a história, né? Que o cronista de futebol brasileiro, ele que faz o atleta. Estou olhando agora ali, é porque a câmera não tem aqui. O cronista brasileiro é especialista em fazer atleta. Eu não quero aqui ser radical no que eu vou dizer assim, não é perna de pau, porque senão não estaria como profissional. Mas atletas que não condizem com a realidade do futebol brasileiro, determinado cronista de futebol, radialista, termina fazendo perna de pau atleta. Eu posso dizer que pela minha cabeça branca, e muitos que vão estar me ouvindo, eu já vi jogador de futebol sim. Se eu for citar o nome aqui, vou ser injusto deixar alguém de fora, esqueci. Mas são inúmeros jogadores de futebol que a gente conhece hoje, graças a Deus estão vivos, e outros que já foram embora. Então, assistir alguns jogadores jogar hoje no futebol brasileiro e alguém denominar como craque, ele que está denominando. Talvez esse cara não tenha conhecido ninguém de futebol, nada de futebol. No início da temporada se falava assim, que o Bahia fez um grande time, e eu sempre dizia e continuo dizendo, para mim só vai ter um melhor time de 88 ou de 59 e 88. Se aparecer algum time melhor, é para ganhar título. Certo? Então, os 2 maiores times da história que o Bahia montou até hoje, eu considero os 2 títulos. Então, o Bahia tem um time hoje, né, melhor desses últimos anos, exceto os 2 títulos. Esqueça isso. Então, o Bahia hoje tem um grande time? Tem. Fez um planejamento e que deu certo? Na minha avaliação, deu certo. Outra coisa é o desempenho no resultado do Campeonato Brasileiro. Eu quero separar uma coisa da outra. Certo? Quando o campeonato começou, qual era o ditado? Grande time, vamos brigar pelo título. O que era que eu falava? Nós primeiro temos que pensar em se ver livre do rebaixamento, depois de garantir uma vaga na Sul-Americana e assim sucessivamente. Lembra que eu falava de tudo isso? E que eu, quando ouvia os cronistas de futebol dizer que o Bahia era um time magnífico, o melhor time do Brasil, que era um show bonito de jogar, eu dizia que isso me metia medo. Por quê? Porque quando você levanta demais a bola do cara, bota ele no topo, ele não tem para mais onde ir. O teto bateu na cabeça. Então ele não tem como subir mais. Você tem que estar sempre dizendo para o jogador que ele é um bom jogador, mas tem muito, muito, muito mais a oferecer. Porque ele está sempre brigando e agargando por coisas melhores, por coisas maiores.
Então o time do Bahia ouviu isso durante toda a competição do primeiro turno, ouviu esses confetinhos jogando isso aí tudo, e eu disse, eu tô com medo dessa porra. O Bahia caiu de produção, a partir do jogo com o Cuiabá aqui na Fonte Nova, depois da derrota pro Corinthians, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Corinthians, saiu e empatou do Atlético Goianiense. A partir dali o Bahia começou a baixar a bola. Os adversários começaram a fazer aquilo que eu dizia no início da competição, lá no quarto ou quinto jogo. Que se o Bahia continuasse aplicando aquela estratégia de jogo, ia gerar tudo isso, como gerou. O time caiu de produção, os adversários descobriram como a forma do Bahia jogar, e o Bahia, com o técnico Rogério Ceni, não teve a capacidade de criar a cada jogo um incremento diferente para confundir a cabeça do adversário. Ficou com esse tipo de bitola, aprendendo esse tipo de bitola, e isso nos trouxe essa queda assustadoramente. Não deu a esses jogadores a oportunidade de fazer seu revezamento dentro de campo, na formação do time para entrar em campo a cada jogo, fazendo com que aqueles atletas que estavam no banco, que são bons jogadores, e aqueles que estavam jogando, esse ânimo de mudança de descanso. Então, provado que nós fizemos o quê? Rogério Ceni conseguiu improvisar um lateral esquerdo, tendo um lateral esquerdo contratado em janeiro. E manteve o lateral esquerdo improvisado o tempo todo, que foi o Luciano Juba. Mas quando foi contratado pelo Bahia, ele veio para outra função. Ele faria outra função. Confere? E assim foi feito com alguns jogadores. Pegou o Everaldo, que era centroavante, e jogou como falso ponta direita. E deixou o provável ponta direita no banco o tempo todo, que Ademir encerrou a competição. Quando entrava, foi tão forçado quando entrava, querer resolver o problema, para entrar para resolver os problemas do Bahia da velocidade, que terminou se contundindo no último jogo. Contratou o Lúcio Rodrigues, que é um cara que veio forte para assumir aquela função ali, mas que jogava com o Everaldo improvisado, e o Lúcio Rodrigues passou um tempão jogador contratado caro. Pegou o Tassiano e o Pissão na condição de centroavante, botando quem? Everaldo como ponta direita. Então ele conseguiu fazer um bocado de inversões, e essas inversões terminou causando, para quem está em campo, uma insatisfação, que está sendo improvisado, que ele não queria estar ali, está jogando, mas não queria estar ali. Como também causou insatisfação do cara que é daquele lugar e que se sentia colocando alguém improvisado, e ele não. Desvalorizou cá e tirou o privilégio de quem estava lá, que era para estar na outra posição. Mas tudo isso no globo de um campeonato brasileiro desse jeito. E o que é que acontece com tudo isso? O time do Bahia foi um time que teve sua queda de produção durante todo o campeonato, ali depois do jogo ali contra o Cuiabá, e não conseguiu levantar a cabeça mais. Foi o maior trabalho, perdendo 4, 5 jogos consecutivos, sem ter triunfo, em uma longa temporada. E aí agora vem aqueles caras, os mesmos que batiam tapinha nas costas, que jogavam o time lá em cima, como magnífico, passaram a perceber que o que foi que aconteceu. Confetina demais lá atrás, elogio demais lá atrás, e os caras achou que estavam no topo, só que os adversários estavam se preparando para dar o bote ao Bahia com a estrutura de time, a forma de jogo que estava. Então, o Bahia ficou na Libertadores da América por conta da quantidade de times, de vaga que sobrou. E aí vem outro tema a ser discutido por mim, né? Aí possa ser, não é vocês, de dizer assim, depois de 35 anos o Bahia está na Libertadores da América. Eu aí pego esses 35 anos e digo, depois de 35 anos, o meu Bahia na Libertadores da América. Isso quer dizer o que para mim? Que durante 35 anos nós não ficamos nunca entre os 4 melhores de um brasileiro. Confere? Nem quando a vaga era 5º e 6º. Nós não ficamos entre eles. Confere? É um bom feito? É. Mas quando a gente pega os 35 anos da euforia, estamos na Libertadores, que maravilha. Eu aí faço uma reciclagem desse período todo. Nós, nesse período, não conseguimos ficar entre os 4 melhores, ou entre os 5 melhores, até quando era 6 na Libertadores, nós não conseguimos. Passamos esses 35 anos brigando por zona de rebaixamento e ganhando vaga, migalha na Sul-Americana. É bem-vinda? É, a Sul-Americana. Não está se desmerecendo. Mas o time que ontem era rebaixado
no único jogo se torna sul-americana. Ah, eu tô brigando pelo rebaixamento. Ganhou, sul-americana. Então você briga o tempo todo pela vaga de rebaixado, brigando por rebaixamento, e recebe a conquista, claro, de não ser rebaixado, como grande euforia, como se fosse um título. E se você consegue uma sul-americana, maravilha. Mas o pensamento é, o meu Bahia, durante 35 anos, nunca ficou entre os 5 melhores ou 4 melhores do Campeonato Brasileiro, para que eu pudesse dizer, esses 35 anos foi reduzido para 3, ou 4, ou 8. Então, nesse período, algumas Libertadores em classificação ou pré-Libertadores seriam um prêmio. Que venha 2025 para a Bahia e para os times do Norte e Nordeste e que a gente possamos fazer um grande campeonato, ter uma grande competição. Certo? É isso que eu espero. É isso que a gente espera do ano que vem. Mas aí volta a estagnação do campeonato baiano. Eita, que ninguém aguenta essa peste. Certo? Times que só entram no campeonato para fazer 2 meses de competição, 1 mês e meio, que é os outros times. E é sobre isso que às vezes o atleta do futebol, de Bahia, de Vitória, tira o pé da seringa para não se contundir para a temporada que vem de 2025. E é o quê? Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste. Então o campeonato regional, que é o caso Bahia e Vitória, termina se tornando um treino chato. Um treino repetido, que não aglubre nada, que não cresce nada, nem Bahia e nem Vitória, nem Fortaleza e nem Ceará, e assim o esporte se tivesse também o Náutico. Tá bom? Mas estamos aí, juntos, e vem a 2025. Sempre que eu fizer a gravação nesse período, vai estar sempre esse fundo aqui morto, até nós conseguirmos. Né? Porque aqui tem que trocar algumas coisas de equipamentos para dar uma qualidade melhor. Obrigado a todos vocês, e que Deus o proteja a todos. E nós vamos retornar todo dia fazendo nossa gravação. Agora vai começar uma outra coisa. Eita peste também. Todo dia, olha, não sei quem contratou aí, Lionel Messi, Ronaldo e não sei o que lá. Todo dia esses canais vão dizer a mesma conversa. Porque ele falta ali conteúdos e a única forma é dizer que começar a especular nome de cara, o cara bota na cabeça. Ó, eu vi um besouro para lá, por aqui, que o Bahia vai contratar Lionel Messi. Eu vi essa conversa. Lembra? No início do ano eu fui falar de Pena, que o Bahia tinha uma conversa lá, tantas conversas que vai surgindo, o cara disse, esse cara é maluco, esse coroa aí. Depois o outro disse, eu gosto desse coroa, que ele é meio maluco, mas eu gosto dele. Obrigado a todos vocês. Voltamos com outra gravação. Boa sorte a todos e o Bahia na Libertadores, na pré-Libertadores.